adoração de toda a glória, Senhor. Boa noite. Obrigado. Meu nome é Isaías. Eu vou te dar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana com vocês. A palavra se encontra em, quem quiser abrir comigo, tiver com a Bíblia à mão, Isaías 6, do 1 ao 7. Glória a Deus. Amém. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele andavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes desses anjos, os batentes começaram a tremer, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Aqui é um relato de Isaías, onde para mim ele tem a maior das suas experiências foi ver o Eterno, foi ver a Deus. E o que me chamou a atenção é a marcação temporal que ele usa nessa fase da vida dele. O livro de Isaías ele marca o tempo com o reinado do rei, no tempo do rei Amazias, no tempo do rei Jotão, no tempo do rei fulano, ciclano. Ele não fala em nenhum momento na morte do rei. No ano que o rei fulano morreu, no ano que o rei ciclano morreu. É só aqui que ele fala no ano que o rei Uzias morreu. Isso me despertou curiosidade e o Espírito Santo me falou: pesquisa sobre o rei Uzias. Por que Isaías ele quis falar que foi no ano da morte? Ele podia ter falado que foi no ano que o rei assumiu, que era Jotão, filho dele. Então, analisando a vida de Uzias, e a história dele se encontra em Crônicas e Reis, eu consegui identificar 4 aspectos da vida do rei. O primeiro aspecto de Uzias, a Bíblia conta em Reis que ele foi alguém que agradou a Deus. Ele seguiu os preceitos que o pai dele ensinou para ele, e ele agradou a Deus. Porém, ele não acabou com a idolatria em Judá. Ele não acabou com a idolatria da nação. Então, o reino dele era um reino que ainda havia idolatria, que ainda a adoração não era dada somente a Deus. Em segundo lugar que eu vi na vida dele foi que ele era um símbolo de segurança. O rei Uzias ele era um cara muito bom em guerra, e quando ele assumiu o reinado, ele reforçou o exército, ele armou o exército, ele ajudou a criar armas, catapultas que lançavam grandes pedras, que lançavam flechas, um monte de flechas ao mesmo tempo. Então, além de ser alguém que deixou a idolatria continuar na nação, ele era um símbolo de segurança. Ele era um símbolo de segurança. Não morreu apenas o rei Uzias, morreu alguém que era símbolo de segurança para Isaías, para a nação, e morreu alguém que era idólatra, que ele deixou a idolatria se proliferar na nação dele. Outra coisa que eu vi na história de Uzias é que, com todo o sucesso que ele teve, ele acabou se inflamando de orgulho. Com todo o sucesso que Uzias teve na vida dele, no progresso do reino, ele acabou se inflamando de orgulho. E certo dia ele pegou e achou que era autossuficiente. Achou que era autossuficiente a ponto de querer entrar no templo e oferecer incenso a Deus. Uma tarefa que era somente dada
para o sumo sacerdote e os sacerdotes. E ele, por se achar autossuficiente, por se achar autojustificável, por achar que ele não precisava do sumo sacerdote, não precisava dos sacerdotes, ele foi lá e quis queimar incenso ele mesmo. E nesse processo de arrogância, nesse processo de desobediência, nesse processo de orgulho, ele acabou obtendo lepra, ele acabou sendo ferido por lepra. E a lepra, ela é comparada com um morféia no dicionário. E morféia quer dizer pele dura. E isso nos diz que muitas vezes nós obtemos lepra na nossa vida. Nós ficamos insensíveis à palavra de Deus, nós ficamos insensíveis ao Espírito Santo. O ambiente está propício, o ambiente está acontecendo algo sobrenatural, porém a gente olha para o lado e o pessoal está sentindo o próprio Espírito Santo, mas a gente não consegue sentir. Nós estamos duros, nós estamos com a pele dura, com o coração duro. A palavra não acessa mais o nosso coração, o Espírito Santo não acessa mais a nossa emoção, não acessa mais o nosso espírito. E era isso que simbolizava a morte de Uzias. A morte de Uzias simbolizava uma referência de idolatria. A morte de Uzias simbolizava a segurança. Muitas vezes nós colocamos a segurança não em Cristo, mas nós colocamos a segurança no que a gente vê, nós colocamos a nossa segurança no nosso trabalho, que é o que nos dá o nosso sustento. Colocamos a nossa segurança na nossa faculdade, que é o que vai nos dar um futuro. E também morreu a referência de autossuficiência. Autossuficiência, eu entendo que muitas vezes nós temos muitas lutas nessa vida. Nós temos lutas, nós temos lutas contra dificuldades financeiras, ou seja o que for, mas também temos lutas contra o pecado. O rei Uzias, ele se achou santo, só ele se achou santo a ponto de levar o incenso no templo. Quantas vezes nós fazemos estratégias humanas para vencer o nosso pecado? Quantas vezes nós fazemos estratégias humanas para vencer o nosso problema? Mesmo sabendo que o único que pode nos tornar santo, o único que pode nos trazer a solução do nosso problema é Jesus Cristo. Então, com a morte do rei Uzias, esses quatro pilares caem. O povo fica vulnerável. Então Isaías vê o Senhor. Isaías vê a Deus e naquele momento talvez ele esteja triste, talvez ele esteja num momento de luto, porque Isaías era novo ainda quando estava profetizando no reinado do rei Uzias. Então ele vê a Deus. Depois que cai a segurança dele que não está em Cristo. Depois cai a arrogância, a autossuficiência, a não dependência do nosso sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Depois que cai a idolatria, Isaías vê o Senhor. E eu estava ali escrevendo esse monte de coisa que eu não falei aqui. Agora eu estava ali escrevendo na minha sala, e aí eu comecei a tentar imaginar a cena de Isaías. Aquela parte vulnerável, onde ele estava ali no templo. E aí o ambiente começa a mudar. As coisas começam a mudar. Ele sente que as coisas começam a mudar. A Bíblia não conta exatamente o que ele sentia. A Bíblia não conta exatamente como foi em mínimos detalhes. Mas eu estava ali, eu comecei a fechar meus olhos e imaginar Isaías ali orando, talvez. E aí então o ambiente muda. Aí então a glória de Deus começa a encher o ambiente. A Bíblia conta que ele conta na história que ele olhou para cima e viu o trono, ele viu o rei assentado no trono, e as orlas das vestes do rei enchiam o templo, e as orlas das vestes nos remete à lei, nos remete a mandamentos. Então nesse momento eu acredito que Isaías ele começa a tomar consciência do seu pecado, começa a tomar consciência que ele, mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele já tendo um certo nível de alguma coisa, ele ainda consegue enxergar que ele ainda tem pecado, porque nós todos temos pecado. A Bíblia diz que nós todos somos pecadores. Então ele começa a tomar consciência do seu pecado, com as ordens de Deus enchendo o templo. E aí ele olha para cima, imagina ele olhando para cima, aquela pressão pegando. Ele olha para cima e vê serafins adorando a Deus.
E ali Deus claramente está restabelecendo uma coisa que foi perdida no reino do rei Uzias, que foi a adoração somente a Deus, que os anjos adoravam a Deus. Então, provavelmente foi esse momento que Isaías ele começa a perceber que o povo também estava em pecado. Não só ele, mas o povo também estava pecando. E em resposta à adoração desses anjos, Deus começa a tremer as bases do lugar. Deus começa a tremer, deslumbrar as portas. E a casa começa a se encher com a fumaça da glória de Deus. E eu imagino Isaías naquela situação, sendo sufocado pelo peso da glória de Deus. Porque há um peso na glória de Deus. Há um peso, nosso corpo não suporta. O chão chama o nosso corpo quando a presença de Deus começa a encher o ambiente. Então, eu imagino Isaías estar ali parado, sendo sufocado pelo peso da glória de Deus, sendo sufocado pela revelação do seu pecado e pelo pecado do povo. Então ele clama: ai de mim, que sou pecador, que não consigo me auto-justificar. Ai de mim, que eu perdi o meu pilar de segurança. Ai de mim, porque o meu povo é um povo idólatra. Ai de mim, diz Isaías. Então a Bíblia, Isaías continua nos contando, sai do serafim, desses que estão adorando a Deus. O serafim é um anjo de fogo. Ele vai lá no trono, tira uma brasa viva. Essa brasa viva me mostra que essa brasa viva é Jesus Cristo. Porque essa brasa viva, o anjo toca nos lábios de Isaías, e aí então ele fala: Isaías, você agora é purificado, porque essa brasa tocou os seus lábios. Aleluia. E você não vê Isaías dizendo: ah não, mas peraí, o que eu preciso fazer para ser mais purificado? O que eu preciso fazer para ser santo? Mas peraí, você não vê Isaías dizendo: peraí, eu não jejuei. Você não vê Isaías dizendo: peraí, eu não orei, eu não li toda a Bíblia. Não, é o toque da brasa que santifica Isaías. É o toque de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Nessa noite, meu desejo é que toda lepra, que toda insensibilidade, seja por arrogância, seja por autossuficiência, seja derrubada nessa noite. Que toda idolatria nessa casa seja derrubada, todo espírito de acusação vai embora em nome de Jesus. Que sejamos tocados pelo Espírito Santo, que sejamos tocados por Jesus e venhamos a entender que Ele é o único que nos pode santificar. Não há nada que nos faça mais santo do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. Amém? Amém. Amém.